A Primeira Guerra Mundial. Antes da Grande Guerra acontecer, a Europa estava passando por um momento de paz, prosperidade e avanços tecnológicos. Carros, aviões, telefones, tudo isso surgiu nesta época. As indústrias também evoluíram muito, incluindo a bélica. Sim, por mais que o momento fosse de paz, as nações mais poderosas estavam cada vez mais investindo e melhorando a sua tecnologia bélica, pois eles sabiam que uma hora ou outra uma guerra iria acontecer. Na Europa, o recém-formado Império Alemão estava se industrializando de uma maneira assustadoramente rápida, se tornando o país mais poderoso da Europa continental, e isso obviamente assustou seus vizinhos. Porém, a Alemanha também estava com receio que os seus vizinhos se juntassem contra ela, então ela tentou fazer uma aliança com a Rússia e com a Áustria-Hungria. Só que isso não deu muito certo, porque a Rússia e a Áustria-Hungria não se davam muito bem, então a Rússia deixou a aliança. Mais tarde, a Alemanha convidou o Reino da Itália, criando assim o Tratado da Tríplice Aliança. Isso deixou os vizinhos da Alemanha ainda mais preocupados. A França odiava a Alemanha por causa da humilhação sofrida na Guerra Franco-Prussiana e a anexação dos territórios de Alsácia e Lorena. Então, em resposta ao Tratado da Tríplice Aliança, a França fez um tratado com a Rússia, que nesse momento já não estava muito feliz com os alemães. A relação entre a Alemanha e Reino Unido não era tão ruim, afinal de contas os dois tinham um inimigo em comum. Mas depois da partida da África, a Alemanha ficou meio puta porque ela não conseguiu pegar muitas colônias, e eles chegaram à conclusão que o Reino Unido era tão poderoso por causa da sua poderosa marinha. Então eles resolveram que iriam criar uma marinha tão forte quanto a britânica, o que não deixou os britânicos nem um pouco felizes. Então, com a desculpa de que o balanço de poder na Europa não estava certo, o Reino Unido deixa a neutralidade e se junta com seu antigo inimigo, formando a Tríplice Entente. No Oriente Médio, o antigo e poderoso Império Otomano se ferrou bastante nos últimos tempos. Eles até perderam uma guerra para a Itália. E como o pessoal dos Balcãs viram que estava fácil, eles iniciaram uma guerra contra os otomanos, e com isso eles perderam grande parte de seus territórios na Europa. Obviamente os otomanos ficaram putos com isso, principalmente com a Rússia, que deu apoio a esses países, sem falar que a relação entre Rússia e Império Otomano nunca foi boa. Com o fim da Primeira Guerra dos Balcãs, a Bulgária ficou putaça porque o território da Macedônia foi dado para a Sérvia. Então eles meio que tentaram pegar a força e isso gerou a Segunda Guerra dos Balcãs, que foi basicamente todo mundo contra a Bulgária, incluindo o Império Otomano, que recuperou alguns territórios. E por último, mas não menos importante, vamos falar do Império Austro-Húngaro, que era o império mais multicultural da Europa. Tinham germânicos, húngaros, tchecos, poloneses, ucranianos, romenos, italianos, croatas, sérvios, eslovenos e eslovacos. Porém, os dominantes eram os austríacos e húngaros. Em 1908, eles anexaram a região da Bósnia e Herzegovina, no qual eles já controlavam há algum tempo, mas que tecnicamente ainda pertencia ao Império Otomano. E essa região tinha um alto número de sérvios e outros povos eslavos, o que deixou os sérvios e russos bem putos com os austro-húngaros. Nisso, vários grupos que os austro-húngaros viam como terroristas começaram a se formar e atacar o governo, e alguns pontos na fronteira com os dois países. E assim, muitas pessoas importantes do governo sérvio faziam parte desses grupos terroristas, então dá pra imaginar o quão esses dois países se odiavam. Ou seja, a Europa estava cheia de países que odiavam outros países e esses países tinham aliança com outros países. Com tudo isso, só precisava de um motivo para a guerra, e isso aconteceu nos Balcãs. O arquiduque e herdeiro do trono austro-húngaro Francisco Ferdinando pretendia transformar a Áustria-Hungria em uma espécie de federação, onde cada região teria uma certa autonomia. Então, para obter apoio da recém-anexada região da Bósnia, ele faria uma visita de estado na cidade de Sarajevo. Sabendo disso, um grupo terrorista conhecido como Mão Negra armou uma emboscada para assassinar o arquiduque. Eles esperaram em uma ponte, onde o carro de Ferdinando iria passar, e então jogaram uma granada, que bateu no capô do carro de Ferdinando e explodiu na roda do carro de trás, deixando alguns feridos. Depois disso, Ferdinando foi embora da cidade, certo? Não, ele seguiu a sua agenda normalmente, só que resolveu ir até o hospital visitar os feridos. Enquanto isso, um jovem nacionalista eslavo chamado Gavrilo Princip estava tomando seu cafezinho pensando quão o atentado tinha dado errado. Ao mesmo tempo, indo para o hospital, o motorista de Ferdinando acaba entrando em uma rua errada. Percebendo o erro, ele tenta dar meia volta, só que isso acaba quebrando o carro, na frente do café onde o Gavrilo estava. Então ele vai lá e atira em Ferdinando e em sua mulher, matando os dois. O assassinato de Francisco Ferdinando foi a gota d'água para a Áustria-Hungria, e eles tinham quase certeza que o assassinato foi a mando do governo sérvio, o que realmente pode ser verdade, já que muitos membros da Mão Negra eram do governo sérvio. Sendo assim, eles mandam um ultimato cheio de exigências pesadas para a Sérvia, no qual os sérvios até aceitam várias dessas exigências.
mas não todas. Então, depois de falar com a Alemanha para ter certeza que eles iriam ajudar caso uma merda maior acontecesse, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, iniciando assim o que seria a Primeira Guerra Mundial. Como a Sérvia era amiga da Rússia, os russos começaram a mobilizar suas tropas para ajudar os sérvios. Com isso, a Alemanha mandou uma mensagem para a Rússia falando para eles não intervir. Os russos não responderam e então a Alemanha declara guerra à Rússia. A Alemanha também manda a França declarar neutralidade. Como eles não responderam e começaram a mobilizar suas tropas, a Alemanha ocupa Luxemburgo e declara guerra à França no dia seguinte. O Reino Unido fica de fora, mas não declara neutralidade. Já a Itália declarou, pois, segundo eles, o Tratado da Tríplice Aliança era apenas de defesa, e como nesse caso a Áustria e a Alemanha declararam guerra, eles não tinham obrigação de entrar. A Alemanha sabia que uma guerra em duas frentes era um tiro no pé, mas eles tinham um plano. O plano Schlieffen. Como a Rússia era muito grande, eles demorariam para ficar prontos para a guerra. Então, a Alemanha iria com tudo para cima da França e derrotá-los rapidamente. E depois eles iriam focar na Rússia. Enfim, mas a Alemanha sabia que a França iria proteger muito bem a sua fronteira. Então, ela resolveu que iria passar pela Bélgica, que era um país neutro. Com a invasão alemã da Bélgica, o Reino Unido declara guerra à Alemanha, já que eles garantiam a neutralidade da Bélgica. Os alemães achavam que iria ser fácil passar pela Bélgica, mas eles resistiram bravamente na Batalha de Liège, o que atrasou os alemães. Os aliados usaram a invasão da Bélgica como propaganda contra o Império Alemão, expondo algumas atrocidades que eles fizeram em cidades belgas. E isso funcionou. A opinião pública de muitas pessoas de outros países neutros, como os Estados Unidos, ficou bem contra o Império Alemão. Sem saber do plano Schlieffen, os franceses começam uma ofensiva na fronteira alemã, iniciando a Batalha das Fronteiras, no qual ambos os lados sofreram pesadas baixas, mas os franceses saíram perdendo e tiveram que recuar. Depois de atravessar a Bélgica, os alemães conseguiram avançar até o rio Marne, que fica a uns 75 quilômetros de Paris. Porém, eles foram parados pelos franceses e britânicos que já estavam ali, e isso fez com que os alemães recuassem alguns quilômetros. Depois disso, ambos os lados tentaram flanquear o inimigo ao norte, até que eles chegaram no mar. Os alemães então começaram a cavar trincheiras para defender os territórios que tinham conquistado. Os aliados fizeram o mesmo, iniciando a famosa Guerra de Trincheiras, que basicamente funciona assim. Entre duas trincheiras existia a Terra de Ninguém, que era cheia de minas e arames farpados, além de ser um lugar extremamente exposto. Então, um exército tentava passar pela Terra de Ninguém até chegar na trincheira inimiga. Porém, esses defendiam as suas trincheiras com fuzis e metralhadoras pesadas. Ou seja, era muito difícil conquistar uma trincheira, e vários morreram tentando. E se com sorte um batalhão conseguisse conquistar uma trincheira, os seus inimigos iriam simplesmente recuar e criar outra trincheira um pouco mais atrás. Sem falar que as condições de vida em uma trincheira era horrível. Era um lugar sujo, úmido e às vezes cheios de ratos, fazendo com que muitos soldados ficassem doentes. As trincheiras iam do Canal da Mancha até a Suíça, o que fez com que a frente ocidental ficasse bem parada. Pelo menos em mudanças territoriais, já que as maiores batalhas aconteceram aqui. A guerra também acontecia nos mares. Assim que entrou, o Reino Unido iniciou um bloqueio naval dos alemães, para assim destruir a economia alemã e impedir a entrada de recursos externos, como comida, por exemplo. Obviamente, também aconteceram algumas batalhas marinhas, já que a marinha alemã era até que boa, mas não conseguiam competir com a marinha real britânica. No entanto, uma vantagem dos alemães eram seus submarinos, conhecidos como U-boats, e com eles os alemães conseguiram destruir vários navios britânicos, já que eles eram frágeis na parte de baixo. Na frente oriental, os russos se mobilizaram mais rápido do que o imaginado, e começaram a invadir a Prússia Oriental. Porém, quando os reforços alemães chegaram, os russos acabaram sendo derrotados nas batalhas de Tannenberg e Lagos Masurianos, o que fez os russos recuarem de volta para a Rússia. A Áustria e Hungria tentam um avanço em território russo, mas depois de serem derrotados na Batalha da Galícia, eles são obrigados a recuar e perdem bastante território. Eles também tentam invadir a Sérvia, mas os sérvios foram capazes de segurar o avanço austro-húngaro, por enquanto. A guerra também acontecia nas colônias desses países. Na África, os aliados ocuparam a Togolândia e começaram a invadir as colônias de Camarões e Namíbia. Mas de início eles não se dão muito bem. Já na Tanzânia alemã, os alemães até conseguiram conquistar alguns territórios do Quênia britânico. O Império Alemão também tinha várias ilhas no Oceano Pacífico, além de uma cidade na China, e os japoneses estavam querendo expandir o seu império. Então, como eles eram amigos do Reino Unido, eles declaram guerra à Alemanha e começam a invadir todos esses territórios. A Nova Zelândia invade a Samoa alemã, enquanto os australianos invadem a Nova Guiné alemã. Em setembro, os alemães na Nova Guiné se rendem, com exceção de um grupo que fugiu para a floresta e ficou lá até 1919. Nas águas da América do Sul, a Marinha Imperial Alemã, no comando de von Spee, lutou contra a Marinha Real Britânica na costa do Chile,
e eles saíram vitoriosos, cruzaram o Estreito de Drake e chegaram até as Falkland, ou Ilhas Malvinas, onde foram afundados. O Império Otomano não tinha certeza se deveria entrar na guerra ou não. Alguns eram a favor, outros contra. O ministro de guerra otomano, Enver Pasha, era um dos que queria a guerra. Então, ele secretamente deixou 2 navios alemães que estavam fugindo dos britânicos entrar no Mar Negro. Fez a tripulação vestir roupas otomanas e esses navios bombardearam os portos russos de Odessa e Sebastopol. Obviamente, os russos ficaram putaços e declararam guerra ao Império Otomano. Os russos começaram uma ofensiva contra os otomanos aqui nos Montes Cáucasos, mas não são bem-sucedidos. Algum tempo depois, os otomanos tentam um contra-ataque, invadindo a Rússia e a Pérsia. Porém, eles são derrotados nas batalhas de Sarikamish e Aidahan, no qual muitos otomanos até morreram de frio. Os britânicos e indianos também desembarcaram no porto de Bassorah para proteger as reservas de petróleo da Pérsia. A Áustria-Hungria finalmente consegue capturar Belgrado, a capital da Sérvia, por algum tempo, já que os sérvios conseguiram recuperar a cidade de novo. Os russos conseguem avançar ainda mais em território austro-húngaro, fazendo eles recuarem para os Montes Cárpatos. E os alemães começaram uma invasão na Polônia russa. De início, eles se dão bem, mas depois são obrigados a retroceder alguns quilômetros. Na frente ocidental, as coisas não mudaram muito, apenas algumas pequenas batalhas aqui e ali. Mas no Natal de 1914, alguns alemães e britânicos fizeram um armistício não oficial, cantaram músicas natalinas, trocaram presentes, enterraram os mortos que estavam na terra de ninguém e até jogaram uma bola juntos. Tudo muito lindo, mas sabe quem não gostou nada disso? Os generais, os franceses e um soldado alemão chamado Adolf. No ano seguinte, os franceses tentam quebrar a linha defensiva alemã na primeira batalha de Champagne, mas não deu muito certo. Os franceses começaram a usar gás lacrimogênio para tirar os alemães das trincheiras, e os alemães foram um passo adiante e usaram gás cloro na segunda batalha de Ypres, ou Ypres. De início parecia muito eficiente, já que os inimigos foram rapidamente incapacitados, mas os alemães acabaram sofrendo com o próprio gás e a batalha ficou inconclusiva. Algum tempo depois, os aliados também começaram a usar gás cloro, mesmo tecnicamente sendo proibido pelas leis de guerras, que esses mesmos países assinaram em 1899. O gás cloro, apesar de incapacitar e ser letal até certo ponto, precisava de muita concentração para realmente matar uma pessoa, e logo todos os soldados já estavam com equipamentos de segurança, como aquelas famosas máscaras de gás. Com isso, 2 outros gases foram usados. O gás fosgênio, que foi o mais letal de todos. Esse gás era quase invisível e os seus efeitos eram sentidos apenas horas depois. E em 1917, os alemães começaram a usar o famoso gás mostarda, que apesar de não ser tão letal quanto o fosgênio, o gás mostarda era assustador. Só de entrar em contato com a pele, ele causava bolhas, deformações e muito sofrimento para a vítima, se tornando assim o gás mais temido e famoso da guerra. Enquanto isso, os otomanos tentam pegar o canal de Suez, mas falham. Os britânicos começam a bombardear Dardanelos para tentar chegar até Constantinopla, a capital do Império Otomano. Mas isso também não funciona. Então, em abril, eles, junto com os franceses, australianos e neozelandeses, tentam desembarcar nas praias de Galípoli. Essa operação de desembarque duraria mais ou menos 1 ano, e seria extremamente difícil, principalmente pelas condições climáticas. Os otomanos estavam bem p***os com os armênios, que são uma minoria étnica e religiosa que vivem aqui, pois eles desconfiavam que os armênios estavam colaborando com o inimigo. Isso tudo geraria o genocídio armênio, onde mais ou menos 1 milhão de armênios acabariam morrendo. No entanto, ainda hoje a Turquia nega o genocídio e diz que os números foram exagerados pelos aliados, para fins de propaganda. O reino da Itália, que era aliado da Alemanha e da Áustria-Hungria, decidiu entrar na guerra, do lado dos aliados, pois lhes foram prometidos alguns territórios da Áustria-Hungria. Os italianos tentaram um avanço nos Alpes, porém os austro-húngaros conseguiram se defender facilmente dos italianos, já que as suas posições eram bem vantajosas. Enquanto isso, os alemães intensificam os ataques de submarinos, declarando um bloqueio do Reino Unido. Todo navio, não importa de que país seja, seria afundado sem aviso pelos U-Boot. Uma das vítimas foi o navio Lusitânia, onde muitos americanos acabaram morrendo. Isso obviamente não deixou os Estados Unidos muito felizes, mas o Lusitânia trazia armas escondidas, então a Alemanha tinha uma desculpa. Os alemães também usaram os Zeppelins para bombardear cidades britânicas, inclusive Londres. Porém, isso não se mostrou muito eficiente. Na frente oriental, os impérios centrais conseguiram vitórias consecutivas contra a Rússia. A Alemanha consegue avançar na Polônia russa e em agosto eles capturam a cidade de Varsóvia, além de avançar no território da Lituânia. E mais para o fim do ano, a Áustria-Hungria consegue recuperar boa parte dos territórios da Galícia, mas eles ainda estavam parados na Sérvia. A Bulgária estava querendo seus territórios de volta, e quem sabe pegar a tão querida Macedônia,
Então, vendo quão bem os Impérios Centrais estavam indo contra a Rússia, eles resolvem entrar na guerra do lado dos Impérios Centrais e começam a invadir a Sérvia. Agora, tendo que lutar em duas frentes, a Sérvia não resiste e é facilmente dominada pelos Impérios Centrais. O exército sérvio então vai para a Albânia, que é neutra. Mesmo assim, os Impérios Centrais vão lá atrás deles. Alguns dias depois da capitulação da Sérvia, a Bulgária anexa boa parte de seus territórios. Na Mesopotâmia, os britânicos tentam um avanço até a cidade de Bagdá, mas são parados e obrigados a recuar para Kut, onde são cercados pelos otomanos. A operação de bloqueio do Reino Unido estava indo bem, porém alguns navios americanos foram afundados, fazendo com que os Estados Unidos pedissem gentilmente para os alemães pararem com isso. E como eles não queriam mais um país na guerra, eles aceitam. Na África, as colônias alemãs tentam um avanço na África do Sul, mas falha e são obrigados a recuar. Mais tarde naquele ano, os aliados finalmente conseguem conquistar as colônias alemãs da Namíbia e Camarões. Porém, os alemães ainda estavam resistindo fortemente na Tanzânia, que estava sob o controle do comandante alemão Paul von Lettow-Vorbeck, que resistiria isolado na África durante toda a guerra, com apenas um pequeno grupo de guerrilheiros. Até o momento, um ano já tinha se passado desde o início da Grande Guerra, mas ela ainda estava longe de chegar ao fim, e muita coisa ainda vai acontecer. Mais ou menos um ano havia se passado desde o início da Grande Guerra, e ficou claro que ela não seria uma guerra rápida e gloriosa como se imaginava. Em 1915, os aliados tentaram desesperadamente quebrar a linha de defesa alemã, porém não obtiveram sucesso. Já os Impérios Centrais conseguiram grandes vitórias contra os sérvios nos Balcãs e os russos na frente oriental. E por falar em Rússia, eles estavam precisando desesperadamente de suprimentos, e a operação de desembarque em Galípoli tinha como um dos principais objetivos abrir uma rota para abastecer os russos. Infelizmente para os aliados, a campanha de Galípoli se mostrou um fracasso imenso, que custou várias vidas. Então, eles resolveram abandonar e começaram uma operação de retirada, que por sinal foi um sucesso. Enganando os otomanos com bonecos e até disparos automáticos, os aliados conseguiram sair dali sem perder um homem. Mesmo assim, isso foi outra derrota para os aliados. Enquanto tudo isso acontecia, as coisas na Grécia estavam estranhas. O primeiro-ministro grego, Eleftherios Venizelos, queria entrar na guerra do lado dos aliados, pois o mesmo via uma grande oportunidade de pegar os territórios da Anatólia Ocidental, que era cheio de gregos. Sem falar que a Grécia tinha um tratado de defesa com a Sérvia, no qual eles não honraram. Tudo isso porque o rei Constantino I da Grécia era casado com a Sofia da Prússia, que era irmã do Kaiser Guilherme II da Alemanha. Ou seja, ele era a favor da Alemanha e queria que a Grécia continuasse neutra. As coisas ficaram feias depois que a Bulgária declarou guerra na Sérvia e a Grécia foi meio que obrigada a mobilizar tropas para essa região. Mesmo assim, o rei se recusava a entrar na guerra, e depois de uma série de eventos complicados, o país acabou sendo dividido em dois, sendo essa parte controlada pelo Venizelos e apoiado pelos aliados. Eles iriam iniciar uma ofensiva contra os búlgaros para tentar ajudar os sérvios, mas como vocês sabem, as coisas não deram muito certo no fim. Depois da queda da Sérvia, Montenegro é dominada em algumas semanas. Enquanto isso, os soldados sérvios tentam fugir pela Albânia. Essa travessia seria dolorosa para os sérvios, e muitos deles morreram de fome, exaustão ou até mesmo atacado pelos locais. Os que conseguiram atravessar pelas montanhas albanesas fugiram para a ilha grega de Corfu. Em 1916, na frente ocidental, os alemães iniciaram uma grande ofensiva aqui na icônica cidade de Verdun, iniciando uma das mais sangrentas batalhas de toda a guerra, que duraria praticamente o ano todo. Enquanto os alemães estavam ocupados em Verdun, a Rússia resolve iniciar a sua maior ofensiva na guerra, e conseguem capturar vários quilômetros de territórios na Galícia, além de recuperar alguns territórios que tinham sido dominados pelos alemães. Essa ofensiva foi terrível para a Áustria-Hungria, porém ela também custou bastante ao Império Russo, e eles nunca mais se recuperariam. No mês seguinte, vendo que os alemães estavam sufocados em Verdun e na frente oriental, os britânicos iniciam outra grande ofensiva aqui no rio Somme. De início eles se saíram bem mal, mas no geral essa batalha atrapalhou bastante os alemães em Verdun. Um fato interessante é que essa foi a primeira batalha em que os britânicos usaram tanques de guerra. Porém, eles não ajudaram muito, pois eram poucos e tiveram bastante problemas técnicos. O Reino Unido era bem próximo de Portugal, então a pedido deles, os portugueses apreenderam navios alemães e austro-húngaros que estavam em portos portugueses. Em retaliação, a Alemanha declara guerra a Portugal. A maioria dos portugueses lutaram nas trincheiras da frente ocidental e nas colônias africanas. Em maio, no Mar do Norte, acontece a primeira e única grande batalha naval de toda a guerra.
e apesar de estar em menor número, a Alemanha conseguiu causar danos imensos à Marinha Real Britânica, afundando 14 navios. No entanto, os alemães acabaram recuando e voltando para os portos. Enquanto o Reino Unido estava meio ocupado na guerra, acontece uma rebelião na Irlanda, que foi suprimida pelos britânicos em menos de 6 dias. No entanto, essa revolta foi muito importante para a independência da Irlanda, que aconteceria em 1919. Já em agosto, vendo quão bem os russos estavam indo na ofensiva de Brusilov, a Romênia, que estava fazendo um acordo secreto com os aliados, declara guerra à Áustria-Hungria. De início, eles vão bem e capturam alguns territórios na Transilvânia, já que eles tinham pegado os austro-húngaros de surpresa. Mas em alguns meses, os austro-húngaros, com a ajuda dos búlgaros e alemães, conseguem parar e até dominar boa parte da Romênia em pouco tempo. Em maio, na frente italiana, os austro-húngaros iniciam uma ofensiva em Asiago, no qual de início eles foram muito bem. Porém, com o início da ofensiva de Brusilov no Oriente, os austro-húngaros não conseguiram prosseguir. Além disso, aconteceram mais batalhas no rio Isonzo. Já em novembro, usando os territórios que tinham conquistado dos russos, os alemães criam o Reino da Polônia, como forma de tentar ganhar apoio dos povos poloneses. Na Mesopotâmia, as forças britânicas que estavam cercadas em Kut acabaram se rendendo para os otomanos. Os russos tinham conseguido expulsar os otomanos da Pérsia. Porém, em junho, os otomanos fizeram uma segunda invasão e conseguiram chegar até a cidade de Hamadan. No entanto, os otomanos não conseguiram segurar por muito tempo e em dezembro foram expulsos novamente pelos britânicos e russos. Já nos Cáucasos, os otomanos perderam algumas batalhas importantes para os russos e tiveram que recuar bastante. No Sinai, os otomanos, agora com a ajuda dos alemães, tentam avançar mais uma vez, porém são novamente parados pelos britânicos. Além disso, os britânicos prometeram aos árabes a criação de um grande, independente e unificado Estado árabe nesses territórios do Império Otomano. Isso caso os líderes árabes se revoltassem contra os otomanos. A revolta começou na região de Hijaz, mas especificamente na cidade de Medina e na famosa cidade de Meca, que foi dominada pelos árabes. Uma das figuras icônicas dessa revolta foi Thomas Edward Lawrence, que ajudou na hora de convencer os árabes, além de lutar lado a lado com eles. Thomas ficou conhecido como Lawrence da Arábia. E o maior impacto dessas revoltas foram nas linhas de trem da região de Hijaz, que era constantemente atacada pelos árabes. Isso atrapalhou os otomanos, que tiveram que deixar tropas vigiando e reparando as linhas de trem, além de que eles perderam bastante suprimentos que eles realmente necessitavam em outras frentes. Algo interessante é que ao mesmo tempo que os britânicos prometeram essas terras para os árabes, eles fizeram um tratado secreto com a França, no qual eles iriam dividir o Império Otomano entre eles. Além disso, em 1917, os britânicos iriam prometer a Palestina para os judeus, para assim conseguir apoio deles também. Tudo isso iniciaria conflitos que durariam até hoje. Em 1916, no leste da África, os britânicos mandaram reforços para tentar derrotar o exército de Lettow-Vorbeck. E isso era exatamente o que ele queria, atrapalhar os aliados, que poderiam usar esses homens em outras frentes. Ao longo de 1916, os aliados lançaram um ataque à colônia alemã de todas as direções. Mesmo assim, eles não foram capazes de capturar Lettow-Vorbeck e o seu exército. Na frente ocidental, as batalhas de Somme e Verdun chegaram ao fim. Em Verdun, os franceses conseguiram segurar e expulsar os alemães que estavam ao redor da cidade. Já em Somme, os aliados conseguiram conquistar alguns poucos quilômetros de terra, mas a um custo bem alto para os dois lados. Depois dessa derrota em Verdun, a Alemanha muda o comando do exército no ocidente, colocando o general Ludendorff e o comandante Hindenburg, responsáveis pelas grandes vitórias da Alemanha na frente oriental. Já em 1917, todo mundo estava cansado. A Grande Guerra se estendeu mais do que o esperado e alguns países já mostravam sinais de fraqueza. A Rússia já estava em uma situação ruim antes da guerra. Com ela, o país quebrou de vez. Eles não tinham nem comida para alimentar o povo comum, muito menos suprimentos para continuar lutando. Sem falar que com as derrotas sucessivas na frente oriental, a moral do exército russo estava muito baixa. Com isso, o povo se revoltou contra o governo na Revolução Russa de fevereiro. O Tsar Nicolau II abdica do poder e a Rússia passou a ser controlada por um governo provisório, que fez a péssima escolha de continuar na guerra, o que deixou a população puta com eles também. Com isso, a popularidade do Partido Comunista subiu rapidamente, já que eles prometiam 3 coisas básicas: pão, paz e terra, que era basicamente o que a grande maioria da população queria naquele momento. A Alemanha também não estava em uma situação muito boa, e ela sabia que não poderia ganhar uma guerra muito longa contra os aliados, já que eles tinham bem mais recursos. Então, a Alemanha resolveu voltar com o bloqueio da ilha da Grã-Bretanha, só que dessa vez ela intensificou absurdamente os ataques contra os navios, não importando se ele fosse de um país neutro ou não. Isso obviamente deixou vários países putaços com a Alemanha, mas nos primeiros meses isso até que funcionou e o Reino Unido começou a sentir os efeitos do bloqueio.
Até o momento, os Estados Unidos conseguiram se manter fora da guerra, mesmo ficando claro que eles apoiavam os aliados, emprestando dinheiro e vendendo equipamentos. E assim, os aliados precisavam ganhar para que eles tivessem esse dinheiro de volta. Sem falar que a Alemanha afundou vários navios americanos nesse novo bloqueio do Reino Unido. Como se isso tudo não bastasse, os alemães aparentemente tentaram enviar um telegrama para o México, tentando convencê-los a atacar os Estados Unidos caso eles entrassem em guerra. Esse telegrama foi aparentemente interceptado pelo Reino Unido e mandado para os americanos, que ficaram putos e posteriormente declararam guerra à Alemanha. No entanto, os americanos só realmente fariam diferença no ano seguinte, quando seus soldados chegariam em massa na Europa. Uma das grandes novidades da Primeira Guerra foi o uso de aviões em batalha. No início da guerra, eles eram usados apenas para observar e mapear as posições inimigas. Como os aviões eram muito limitados, eles não conseguiam carregar muito peso. Um dos primeiros países a utilizar um avião de combate foi a França, mas em 1915, os alemães conseguiram criar um avião que tinha a hélice sincronizada com a metralhadora. Isso deu aos alemães uma grande vantagem e superioridade aérea, que durou até o início de 1916, quando os aliados conseguiram construir aviões tão bons quanto. Mas para o fim da guerra, os aviões tinham evoluído bastante, podendo carregar mais armas e até bombardear posições inimigas. Os pilotos de aviões também ficaram famosos durante a guerra. O mais famoso deles foi Manfred von Richthofen, que pilotava um triplano vermelho e derrubou 80 aviões inimigos. Manfred viraria uma lenda conhecida como o Barão Vermelho. Infelizmente para os alemães, Manfred acabou sendo abatido alguns meses antes do fim da guerra. Inclusive, ele foi enterrado pelos aliados com honra de estado. Além dos aviões, várias outras coisas evoluíram bastante durante esses poucos anos de guerra. Vários tipos de armas eram criados a todo momento: rifles, granadas, lança-chamas e metralhadoras. No início da guerra, a maioria dos soldados usavam rifles, já que as metralhadoras eram bem grandes e pesadas. E durante a guerra, novos modelos mais leves e portáteis foram criados, incluindo submetralhadoras que foram muito importantes na fase final da guerra. E claro, não podemos esquecer dos tanques de guerra. Eles surgiram com a necessidade de um veículo blindado que pudesse andar sobre as terras devastadas e sobre as trincheiras. Os primeiros protótipos eram basicamente um trator blindado, mas o primeiro tanque realmente usado em batalha foi o britânico Mark I, na Batalha do Somme. Porém, eles tiveram bastante problemas técnicos e seriam realmente úteis na fase final da guerra, principalmente com os novos modelos, como o Mark IV, por exemplo. Os franceses também desenvolveram seus próprios tanques, como o Schneider e o Saint-Chamond, porém os seus designs não eram dos melhores. Então, em 1917, os franceses criaram o revolucionário Renault, um tanque leve e com torreta giratória. Esse tanque se saiu tão bem que foi usado até mesmo na Segunda Guerra Mundial. Assim que os alemães viram os tanques pela primeira vez, eles começaram a fazer os seus próprios tanques, criando o A7V Sturmpanzerwagen. No entanto, por falta de recursos, os alemães conseguiram criar apenas 20. Na verdade, era mais comum os alemães usarem tanques capturados dos aliados do que os seus próprios A7Vs. Existia também um protótipo de tanque russo, mas é melhor não falar sobre isso. Bom, voltando à guerra, a Alemanha começou a construir a linha Hindenburg, que seria uma área fortificada para os alemães se defenderem de maneira mais eficaz e evitar serem flanqueados pelos aliados. Em fevereiro, os alemães começaram a recuar e deixar as terras devastadas para os aliados. Na tentativa de quebrar a linha Hindenburg, os aliados tinham um plano. Os britânicos iniciariam a Batalha de Arras como distração para os franceses lançarem a ofensiva de Nivelles. E apesar de capturar algumas posições alemãs, essas batalhas não conseguiram seus objetivos e custaram bastante para os dois lados. A ofensiva de Nivelles foi vista pelos soldados franceses como desumana e suicida. Isso causou um motim no exército francês, que se recusava a aceitar qualquer ordem de ataque. O motim seria resolvido algum tempo depois com a saída do general Nivelles do comando do exército francês. Nos Alpes, aconteceram mais batalhas no rio Isonzo, o que deixou os italianos e austro-húngaros extremamente debilitados. No Oriente, os russos iniciam a sua última ofensiva da guerra, e ela falha miseravelmente. Muitos soldados russos começam a desertar em massa. Vendo a situação do exército russo, os impérios centrais contra-atacam e facilmente conseguem recuperar boa parte do território que havia sido conquistado pelos russos. Mas ao norte, os alemães também capturam a importante cidade de Riga, e no mês seguinte eles lançam a Operação Albion e capturam as ilhas do arquipélago de Mundsund. Nos Balcãs, os aliados começam uma ofensiva de primavera, que também não dá muito certo. E por falar nisso, a Grécia de Venizelos, com a ajuda dos aliados, colocou ainda mais pressão na Grécia de Constantino, ocupando várias cidades e implementando um bloqueio naval no país. Isso fez com que a Grécia de Constantino passasse por bastante problemas, o que fez o rei Constantino I abdicar. O país foi reunificado e declarou guerra oficialmente aos impérios centrais. Como as coisas estavam mais tranquilas na frente oriental, os impérios centrais mandaram reforços para os Alpes, e depois da 12ª Batalha
do rio Isonzo, também conhecida como Carporeto, os impérios centrais conseguiram quebrar a linha de defesa italiana, e eles foram obrigados a recuar até o rio Piave e pedir reforços para os britânicos e franceses. Os impérios centrais tentaram atravessar o rio Piave, porém foram parados pelos italianos, que conseguiram estabelecer uma boa defesa no Monte Grappa. No Sinai, os britânicos conseguem expulsar os otomanos da península, e em março eles tentam invadir a cidade de Gaza, mas falham. Tentam novamente. E falham de novo. Até que em novembro eles finalmente conseguem capturar a cidade e iniciam uma ofensiva até a famosa cidade de Jerusalém, que eles conseguem capturar no finalzinho do ano. Além disso, durante o início de 1917, a revolta árabe foi capaz de capturar quase toda a costa de Hijaz, e em julho eles capturam o importante porto de Aqaba. E posteriormente eles se juntariam aos britânicos nas ofensivas de 1918. Na Mesopotâmia, os britânicos conseguem capturar as cidades de Kut e Bagdá, fazendo o Império Otomano recuar da Mesopotâmia. Nos Cáucasos, as coisas não mudaram muito. Os dois lados estavam sem a mínima condição de atacar, e em dezembro eles assinariam um armistício. Na África, os guerrilheiros de Lettow-Vorbeck continuam firmes e fortes. Em novembro, eles deixam a colônia alemã e invadem Moçambique, à procura de suprimentos. Na frente ocidental, os britânicos iniciam a terceira batalha de Ypres, essa que foi a grande batalha de 1917, sendo também uma das que mais tiveram baixas em toda a guerra. Mas mesmo assim, os aliados não conseguiram uma vitória significativa e desistiram do ataque. Os aliados também tentam uma nova ofensiva em Cambrai, essa que foi a primeira batalha com grande auxílio de tanques, porém mais uma vez a batalha não deu em nada e muitos tanques foram destruídos pelas artilharias alemãs. Lembra que a Alemanha tinha afundado vários navios de países neutros? Bom, o Brasil teve vários navios afundados, o que deixou a população brasileira furiosa, fazendo o Brasil declarar guerra à Alemanha. No entanto, o papel do Brasil na guerra foi bem pouco. Eles mandaram médicos para a França e patrulharam os mares. Mas, em uma dessas patrulhas, que aconteceu aqui em Gibraltar, um brasileiro pensou ter visto um temido submarino alemão, pegou a metralhadora e abriu fogo. Porém, a água começou a ficar vermelha e a tripulação viu que tinham matado um bando de toninhas. E essa foi a famosa e importante Batalha das Toninhas. Além do Brasil, vários outros países declararam guerra à Alemanha, por esses mesmos motivos, incluindo a China, que ajudou bastante com a mão de obra. Em novembro, os bolcheviques conseguem derrubar o governo provisório russo, iniciando a Revolução de Outubro, esse que é o início do governo comunista na Rússia. Em dezembro, eles assinam um armistício com os impérios centrais, porém a paz não chegaria na Rússia, já que essa revolução causou a Guerra Civil Russa entre os vermelhos e os brancos, que duraria até 1923 e seria uma das mais sangrentas guerras civis da história. No entanto, isso não é assunto para esse vídeo. No início do ano seguinte, os alemães e russos assinam o Tratado de Brest-Litovsk, sendo essa a saída oficial da Rússia da Primeira Guerra Mundial, em troca de todos esses territórios. Alguns foram ocupados pelos alemães e outros viraram estados fantoches. Neste meio tempo, a Finlândia tinha declarado independência da Rússia, só que alguns pró-bolcheviques estavam querendo fazer uma revolução no país também. Então, em sinal de amizade, Guilherme II manda soldados para ajudar os finlandeses anti-bolcheviques, e eles conseguem capturar a capital, Helsinki. Ainda aconteceram algumas poucas batalhas dos impérios centrais contra a legião tchecoslovaca e contra alguns poloneses. Fora isso, a guerra tinha completamente acabado na frente oriental. Nos Cáucasos, os otomanos começaram a recuperar os seus territórios e ocupar vários países que surgiram com a queda do Império Russo, incluindo a Geórgia e a Armênia. Agora, sem a Rússia no Oriente, a Alemanha começou a mover suas tropas para o Ocidente, e ela sabia que precisava ganhar dos aliados o mais rápido possível, principalmente por causa dos reforços americanos que estavam prestes a chegar. Sendo assim, a Alemanha inicia a Batalha do Kaiser, também conhecida como Ofensiva de Ludendorff. A primeira fase da ofensiva foi a Operação Michael. Basicamente, os alemães queriam cortar o exército britânico dos franceses, e de início eles conseguiram avançar bastante. No entanto, o plano não foi bem sucedido, já que eles foram parados perto da cidade de Amiens. Então, os alemães iniciam a Operação Georgette e começam a atacar no norte, perto de Ypres. Porém, mais uma vez, os britânicos conseguiram segurar o avanço alemão. Depois disso, os alemães atacam os franceses na Operação Blücher-Joch. Os alemães conseguem quebrar a linha francesa e eles avançam até o rio Marne, onde são novamente parados. Com esse avanço, os alemães começaram a bombardear Paris com as suas novas artilharias, e os franceses já estavam se preparando para mudar o governo para outra cidade. Felizmente para os aliados, eles conseguiram parar o avanço alemão. Neste ponto da guerra, vários soldados americanos já estavam chegando ao campo de batalha. Eles eram inexperientes, porém estavam totalmente descansados, ao contrário dos franceses e britânicos. Isso piorou a situação dos alemães, que agora iniciam a quarta fase da ofensiva, na Operação Gneisenau. E apesar de avançar alguns quilômetros, eles não conseguiram quebrar a linha dos aliados. Mesmo assim, eles ainda tentam uma última ofensiva para tentar atravessar o rio Marne, na Operação Friedensturm, que também não deu muito certo.
A ofensiva de Ludendorff, apesar dos ganhos territoriais, foi um desastre que acabou com os últimos recursos do Império Alemão. Os soldados estavam completamente exaustos e sem suprimentos, e os territórios que os alemães conquistaram estavam totalmente devastados e sem condições de montar uma boa defesa. Nos Alpes, os austro-húngaros tentam quebrar a linha de defesa italiana na Batalha do Rio Piave, porém falham miseravelmente. Nesse ponto da guerra, a Áustria-Hungria estava tão acabada e sem suprimento quanto a Alemanha. Nos Cáucasos, os otomanos invadem a Armênia e boa parte do Azerbaijão. Eles enfrentam alguma resistência contra o exército branco e contra os aliados, mas conseguem capturar a importante cidade petrolífera de Baku. Na Palestina, os britânicos começam a conquistar várias cidades importantes e se preparam para uma última ofensiva contra os otomanos. Na frente ocidental, vendo quão cansados os alemães estavam depois da ofensiva de Ludendorff, os aliados contra-atacam na ofensiva dos 100 dias. Nesse ponto da guerra, os aliados estavam com mais homens, equipamentos, tanques e superioridade aérea, o que fez com que os alemães voltassem novamente para a linha Hindenburg. E em setembro, os aliados iniciam uma ofensiva para quebrar a linha Hindenburg, e em pouco tempo, a linha de defesa alemã é quebrada, e os alemães começam a abandonar suas posições na França. Neste ponto da guerra, os impérios centrais estavam no seu limite. Nos Balcãs, os aliados iniciam a ofensiva de Vardar e conseguem quebrar a linha de defesa búlgara. Vendo que não conseguiriam segurar o avanço dos aliados, os búlgaros assinam um armistício. No Oriente Médio, os aliados iniciam sua última grande ofensiva contra os otomanos e conseguem capturar as cidades de Damascus e, posteriormente, Alepo. Esse foi o fim do Império Otomano. 5 dias depois, eles assinam um armistício. Agora, sem a Bulgária protegendo o sul, os austro-húngaros ficaram em uma situação difícil. Para piorar, os italianos iniciam a Batalha de Vittorio Veneto e conseguem uma vitória devastadora em cima dos austro-húngaros. Esse foi o fim do Império Austro-Húngaro, e em 3 de novembro eles assinam um armistício. Agora só faltava a Alemanha, que não estava mais conseguindo segurar o avanço dos aliados. As coisas ficaram tão tensas que o país colapsou e entrou em revolução. Inclusive, uma revolução comunista aconteceu na Baviera. A marinha e o exército deixaram de ser leais ao Kaiser, então ele abdicou e foi para a Holanda. A Alemanha virou uma república e no dia 11 do mês 11, às 11 horas, a Alemanha se rende, dando fim à guerra. Lembra do Lettow Vorbeck? Bom, ele tinha ido para Moçambique, voltou para a Tanzânia e depois foi para a Zâmbia, onde recebeu a notícia que a Alemanha tinha se rendido. A mesma coisa aconteceu com os alemães que estavam nas florestas da Nova Guiné e com os otomanos que estavam cercados em Medina. Na Europa, os poloneses se revoltam contra os alemães e capturam alguns territórios. Os impérios centrais começam a ser ocupados e o Tratado de Paz viria em alguns meses. Na Bulgária, foi imposto o Tratado de Neuilly-sur-Seine. Basicamente, eles perderam todos os territórios que anexaram durante a guerra, além de perder territórios para a Grécia e para o novo Reino da Iugoslávia, que é basicamente a união da Sérvia com outros povos eslavos. No entanto, os búlgaros conseguiram um pedacinho de território dos otomanos. E por falar em otomanos, boa parte do Império Otomano foi dividido entre os aliados, e algumas regiões iriam virar zonas de influência. No entanto, os nacionalistas turcos ficaram putos e se revoltaram, nascendo assim a República da Turquia, e eles iriam conseguir recuperar alguns de seus territórios na Guerra de Independência Turca. Já o Império Austro-Húngaro se fragmentou em vários. A Áustria e a Hungria foram separadas e tiveram que reconhecer a independência da Tchecoslováquia e da Iugoslávia. A Hungria, que era enorme, foi extremamente reduzida e perdeu a região da Transilvânia para a Romênia, que basicamente duplicou seu tamanho. A Itália, apesar de ganhar alguns territórios, incluindo o Tirol do Sul, que era uma parte cheia de austríacos, ficou decepcionada com os ganhos que obteve com a guerra. E por último temos o Tratado de Versalhes, que foi imposto na Alemanha. Eles basicamente perderam todas as suas colônias, que foram divididas entre os britânicos, franceses e japoneses. A cidade de Qingdao foi dada para os japoneses, o que deixou os chineses putaços. Na Europa, a Alemanha perdeu territórios para a França, Bélgica, Dinamarca, Tchecoslováquia, Lituânia e Polônia, que acabou separando a Prússia Oriental do resto do país. Também foram criadas as cidades livres de Danzig e Saarland. Além disso, a região da Renânia seria desmilitarizada e ficaria sendo ocupada pelos franceses por um bom tempo. O Tratado de Versalhes basicamente dizia que a Alemanha foi a grande culpada da guerra, e eles tiveram que pagar bilhões de reparação para os aliados. A Alemanha também teria que limitar o número e tecnologia do seu exército. Esse tratado obviamente quebrou a Alemanha, que passou por momentos difíceis. Sem falar que, como a guerra não chegou em território alemão, muitos alemães começaram a achar que o país não perdeu em campo de batalha, mas sim traído pelos seus políticos. Isso seria muito importante na ascensão do Partido Nacional Socialista, alguns anos depois. Durante esse tempo, também foi criado a Liga das Nações, que é tipo uma versão beta da ONU. Essa liga foi feita para tentar evitar que outra guerra do tipo acontecesse. Não funcionou. No fim, a guerra que deveria acabar com todas as guerras
ironicamente gerou várias outras guerras e mudou o mundo para sempre. Me derrubaram aqui!